Hoje eu tenho uma pergunta direta. A sua empresa ela tem uma vantagem competitiva no seu mercado? Você tem, ou sua empresa tem, um diferencial competitivo? Você entrega uma proposta de valor única que o seu cliente reconhece como única? Empreendedor, essa é a primeira coisa que você deve se preocupar para ter sucesso no seu negócio. Infelizmente, as escolas tradicionais de administração de empresas não ensinam e aquelas que ensinam não enfatizam a importância da criação de uma vantagem competitiva no seu mercado. Muitos empreendedores, muitos executivos, eles acreditam que têm, mas quando eu pergunto, ok, qual é a sua vantagem competitiva, quais são as suas vantagens competitivas, eles acabam listando algumas características do produto e do serviço, o que, na verdade, acaba não sendo uma vantagem competitiva. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem dizer se tem ou não uma vantagem competitiva no seu mercado. Mas não se preocupa, pois isso é normal. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês quais são as 4 características mais importantes que identificam corretamente uma vantagem competitiva. Vem comigo! Primeiro, vamos relembrar que uma vantagem competitiva é um diferencial competitivo que uma empresa tem e que os seus concorrentes não têm. Nós podemos comparar a vantagem competitiva como um fosso ao redor dos castelos na Idade Média, no qual os reis eles tinham para evitar a invasão e a entrada dos inimigos dos seus castelos. No mundo dos negócios e nas teorias simplistas e objetivas do marketing, nós podemos dizer que existem basicamente 2 tipos distintos de vantagens competitivas. A primeira delas é a vantagem competitiva do menor custo e a segunda é da diferenciação. Essas vantagens são construídas dentro da cadeia de valor de toda empresa e essa é uma das aulas super legais que nós temos no nosso curso. E quais são essas características que identificam uma vantagem competitiva? Todos devem entender que uma empresa ela possui uma vantagem competitiva quando ela adota uma estratégia de criação de valor que não é adotada por nenhum outro competidor, pois administra os seus recursos de forma diferenciada. Essa vantagem competitiva será sustentável se os concorrentes atuais ou potenciais não tiverem a capacidade de copiar ou imitar a estratégia no curto prazo. Nessa perspectiva, tem um livro bem legal chamado Administração Estratégica e Vantagem Competitiva, dos autores Jay Barney e W.S. Hersterly, na qual eles sugerem que os recursos atuais ou potenciais de uma empresa sejam analisados à luz de 4 indicadores propostos, ou seja, 4 características distintas, de forma a constatar ou não a sua capacidade de gerar vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Sendo assim, os autores eles analisam os recursos de uma empresa sobre 4 dimensões. Se esses recursos são valiosos, se são raros, se são imitáveis ou se a organização está otimizando o uso desses recursos. E devido a essas 4 dimensões, surgiu a ferramenta chamada VRIO, que vocês estão vendo aqui. O VRIO é uma estrutura de 4 perguntas sobre um recurso ou uma capacidade para determinar o seu potencial competitivo. A primeira pergunta é a da questão do valor. A empresa é capaz de explorar uma oportunidade ou neutralizar uma ameaça externa com o recurso que tenha ou com a capacidade atual? A segunda questão é a da raridade. O controle do recurso ou da capacidade está na mão de poucos participantes? A terceira questão é da imitabilidade. É difícil imitar e haverá uma desvantagem de custo significativa para uma empresa que tenta obter, desenvolver ou duplicar esse recurso, essa capacidade? E a quarta questão é da organização. A empresa está organizada, está pronta, ela é capaz de explorar e usar esse recurso, essa capacidade? A empresa está organizada para capturar esse valor? Vamos primeiramente explorar a questão do valor. A questão básica
pedida pelo V aqui, na nossa figura do VRIO, para análise interna é: esse recurso, essa capacidade, ele é valioso para a empresa? Nesse caso, a definição de valor é se o recurso ou essa capacidade que a empresa tem funciona ou não para explorar uma oportunidade ou mitigar uma ameaça no mercado. Se fizer uma dessas duas coisas, pode ser considerado uma força da empresa. No entanto, se não funcionar para explorar uma oportunidade ou atenuar uma ameaça, isso é uma fraqueza. Como podemos ver no quadro do VRIO, existem a posição de que a empresa não possui um recurso ou uma capacidade com valor, ou que seja raro, ou que seja difícil de imitar, e que a organização nem se dá conta desse valor, desse recurso. Aqui é a famosa desvantagem competitiva. Aqui nós poderíamos enquadrar diversos tipos de empresas e negócios onde não existem barreiras de entradas, como por exemplo, restaurantes, padarias, salão de beleza, lojas de roupas, bares, pet shops. São negócios que abrem, o empreendedor não cria o diferencial e assim eles fecham em pouco tempo devido à intensa concorrência, guerra de preços e outros motivos. Mas existem empresas nesses mesmos mercados que sobrevivem e têm sucesso. São aquelas que o empreendedor ele está consciente da necessidade de criar um diferencial. E assim ele consegue criar um conjunto de pontos positivos que na somatória cria uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Por exemplo, um restaurante ele pode se diferenciar se ele conseguir unir qualidade das refeições, qualidade do atendimento, ambiente agradável, logística conveniente e proximidade do mercado-alvo e preços competitivos em seu mercado. Muitas vezes, a somatória dessas características, ela cria uma vantagem competitiva no seu segmento e na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Lembrem que a dinâmica de um mercado se altera de acordo com o segmento e a região que se encontra, com a geografia. Por exemplo, se existe uma tribo de índios que não tem uma padaria e aquela pessoa que perceber que os índios estão querendo comprar pães, pois eles se deslocam a outras regiões para comprarem, aquela pessoa que primeiro chegar e abrir uma padaria na tribo terá uma vantagem competitiva do pioneirismo. Agora, se a empresa tem um recurso ou uma capacidade que é de valor, mas não é raro e nem é difícil de imitar, então a empresa tem o que nós chamamos uma situação de vantagem equiparada. Um exemplo típico aqui é a indústria de computadores. Sistemas operacionais nos computadores têm alto valor, mas não são raros. Veja como exemplo empresas fabricantes de computadores, notebooks e desktops, como a Dell, HP, a Lenovo. Todas essas empresas atuam em mercados onde seus produtos e seus serviços são de alto valor, mas não possuem vantagem competitiva em relação aos seus competidores nesses mercados. Devido a essa dinâmica, essas empresas operam com baixíssimas margens de rentabilidade. A outra característica diz respeito à questão da raridade. Ter raridade em uma empresa pode levar a uma vantagem competitiva. Raridade é quando uma empresa tem um recurso, uma capacidade valioso, que é absolutamente único entre um conjunto de concorrentes atuais e potenciais. Como determinar se o recurso da empresa é raro e cria uma vantagem competitiva? Bem, primeiramente, os recursos e as capacidades de uma empresa devem ter curto fornecimento e essa situação deve persistir ao longo do tempo para ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável. Se um recurso não for raro, então a dinâmica perfeita da competição provavelmente será observada. Existem diferentes tipos de raridade. Por exemplo, o Steve Jobs, o Steve Wozniak, eles eram os recursos raros da Apple, assim como é o Jeff Bezos na Amazon e o Mark Zuckerberg no Facebook. Os recursos raros em seus mercados podem ser as pessoas. Por exemplo, existem muitos negócios que a raridade é o talento do fundador e a competência do presidente. Por exemplo, outro exemplo, um zelador que cuida da limpeza de uma fábrica, que define como seu trabalho ajudar a empresa a fabricar e vender produtos melhores, em vez de apenas se referir ao seu trabalho de limpeza.
como simplesmente limpando as instalações. Essa referência é muito incomum. A maioria das pessoas concorda que essa empresa ela tem uma cultura que funciona como uma fonte de vantagem competitiva sobre as outras empresas naquele setor que opera, porque os seus objetivos, as suas estratégias são transparentes em toda a organização. Se olharmos para recursos, como por exemplo um produto em si, podemos considerar o lítio, aquela matéria-prima das baterias, que é um composto químico encontrado em alguns minerais e muito usado na fabricação de bateria. Ele é valioso e raro. Aqui, a empresa pode ter uma vantagem competitiva temporária. A outra característica da vantagem competitiva é a questão da imitabilidade. A principal questão da imitabilidade, questionada na estrutura do VRIO, na análise interna, é aquela que responde a uma pergunta. As empresas sem esse recurso, essa capacidade, enfrentam uma desvantagem de custo em obtê-las ou desenvolvê-las em comparação com as empresas que já possuem esse recurso? Empresas com recursos valiosos, recursos raros, difíceis de imitar por outras empresas, podem ganhar as vantagens do pioneirismo no mercado e, portanto, ganhar uma vantagem competitiva. Uma empresa ela pode explorar uma oportunidade externa ou neutralizar uma ameaça externa usando seus recursos raros e valiosos. Nesse caso, a empresa pode obter uma vantagem competitiva. Às vezes, é difícil para outras empresas obter acesso aos recursos e imitar a estratégia da empresa inovadora. Como resultado, as empresas inovadoras que implementam as suas estratégias baseadas em recursos valiosos e difíceis para imitar, podem obter uma vantagem competitiva de longo prazo, o que garante o sucesso sustentado de uma empresa. Portanto, para sustentar a vantagem competitiva, não é suficiente que os recursos e as capacidades de uma empresa sejam valiosos e raros. Eles também devem ser, em grande parte, inimitáveis. Aqui um bom exemplo é o do Windows da Microsoft. Ele é valioso, ele é raro devido à sua sofisticação e genialidade por trás da plataforma e difícil de imitar, principalmente pela sua escalabilidade e a sua participação no mercado, que hoje chega em torno de 88% do mercado mundial. E por último, nós temos a característica da questão da organização estar preparada internamente para aproveitar essa vantagem competitiva. Uma vez que o profissional tenha percebido o valor, a raridade e a inimitabilidade daquele recurso, daquela capacidade da empresa, o próximo passo é organizar a empresa de maneira a explorar esses recursos. Se feito com sucesso, a empresa pode desfrutar de um período de vantagem competitiva sustentável. A organização deve estar preparada para explorar esses recursos, essas capacidades especiais. Porém, se a empresa, apesar de ter um recurso ou uma capacidade valioso, um recurso raro e difícil de imitar, mas a organização não está preparada para usufruir dessa vantagem, a empresa pode ter o que nós chamamos de vantagem competitiva não explorada. Sim, existem casos e acontecem muitas vezes. Um bom exemplo que nós temos é no passado, a empresa Kodak, que era líder mundial no mercado dos filmes fotográficos, ela desenvolveu a primeira patente da câmera digital, mas não o colocou em operação. O problema foi que internamente a empresa não estava preparada para usufruir dessa nova tecnologia, pois a mesma poderia matar o seu negócio principal, que eram os filmes fotográficos. E assim, eles não souberam explorar, deixando para os seus concorrentes entrarem, dominarem e matarem o seu próprio negócio. Na maioria das vezes, isso não significa incompetência dos gestores, mas sim a falta de visão do que poderia matar o seu negócio no futuro, pois quem consegue enxergar a morte do seu próprio negócio está criando uma oportunidade para a sua empresa. Temos que ter a coragem de matarmos o nosso próprio negócio antes que outros os façam. Estudar e conhecer o VRIO dá ao empreendedor uma visão mais clara na identificação de uma vantagem competitiva e, quando não possui, cria no empreendedor a necessidade de buscar construir essa diferenciação de alguma forma. Quando não existe uma vantagem competitiva,
as empresas competem no que nós chamamos eficiência operacional, ou seja, quem opera melhor para sobreviver. E esse é o mundo das commodities, esse é o mundo do Oceano Vermelho que você deve aprender a administrar ou sair desse mercado. Mas esse é tema de outro vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo e deixe seus comentários. Se tem algum tema que você gostaria que nós apresentássemos para ajudar você a ter sucesso no seu negócio, informa também aqui abaixo nos comentários. Aqui abaixo na descrição tem um link para você acessar gratuitamente o nosso e-book 10 erros fatais do empreendedor. Leia esse e-book e aprenda como não errar. Anota aí também na sua agenda que dos dias 4 a 7 de maio nós estaremos realizando a Semana do Empreendedor de Sucesso, onde nós vamos ensinar você a se transformar em um empreendedor de sucesso. É um evento 100% online e 100% gratuito. Fique atento que em breve vamos estar abrindo as inscrições. Valeu!